Então, a gente pode iniciar fechando os nossos olhos, tomando uma postura, deixa eu fechar aqui, tomando uma postura ereta, onde a gente estiver. E a gente vai fechar os nossos olhos, e a gente vai começar a se concentrar na nossa respiração. E a gente apenas observa, sem tentar mudar o ritmo da nossa respiração, a gente apenas observa o que é. Observe se a sua respiração está lenta, está tranquila ou se está acelerada. Como estão os batimentos do seu coração? Leve sua atenção, o seu foco nas batidas do seu coração. Quando foi a última vez que você se permitiu ouvir essas batidas, o seu sangue sendo bombeado para o seu corpo, levando toda a nutrição para cada uma das partes do seu corpo? Nosso coração bombeia o nosso sangue sem a gente precisar fazer um movimento sequer. Enquanto estivermos vivas, ele está ali, fazendo o seu trabalho, nos mantendo vivas, nos mantendo nutridas. Sinta, expresse uma profunda gratidão no seu coração. Se você quiser, pode levar a mão no peito. E você pode sentir como as batidas do seu coração reverberam na palma das suas mãos. Coloque um leve sorriso no rosto. Permita-se sentir alegre e grata por estar viva, por estar aqui. E agora a gente vai levar a nossa atenção a todas as outras partes do nosso corpo. Se quiser, pode descansar as mãos lá no colo. Começando pelo topo da nossa cabeça, colocando a nossa atenção no nosso couro cabeludo, no centro dos nossos olhos, e vai descendo para as orelhas, os olhos, para o nariz, para a boca, para o nosso maxilar. Observe se seu maxilar está rígido ou se ele está relaxado. Se estiver tenso, você pode abrir levemente a boca para relaxar. E nossa atenção vai descendo para o pescoço, para a garganta, para os nossos ombros. Desce pelos nossos braços, chegando até a ponta dos nossos dedos das mãos. Respire profundamente em cada parte do corpo. Nossa atenção vai novamente ao nosso coração, descendo para o nosso plexo solar, na região do umbigo, nosso estômago, onde a gente digere não só os alimentos, mas a gente digere as nossas emoções, tudo o que acontece conosco. A atenção vai para o umbigo, para o nosso ventre, e vai lá para trás, nas nossas costas.
toda a nossa coluna, chegando no nosso cóccix, volta lá na frente, na região da nossa vulva, na nossa virilha, desce pelas coxas, panturrilhas, canela e finalmente chegando na ponta dos dedos dos pés. Se você puder encostar o chão com a ponta dos seus pés, pode mexê-los levemente, sentindo a firmeza do chão que você pisa. E assim a gente fez um rápido raio-x do nosso corpo. Agora permita-se sentir, permita-se perceber o que você sentiu em cada parte do seu corpo. Teve alguma que te chamou mais atenção? Alguma parte do seu corpo em que você sentiu que precisava de mais atenção? Ou pode ser que você tenha sentido algum incômodo, ou alguma alegria. Apenas perceba e acolha esse sentimento. Você pode fazer esse raio-x toda vez que sentir necessidade de se conectar com o seu corpo. Afinal, ele tem todas as respostas que a gente procura. Ele nos dá sinais o tempo todo de que precisamos de pausa, nutrição, descanso, repouso, ação, movimento. E agora a gente coloca a nossa atenção nos nossos pensamentos. Apenas perceba quais são os pensamentos dominantes. Vem alguém em sua mente, alguma tarefa não concluída, algum prazo perdido, algum acontecimento, alguma lembrança, alguma recomendação. Apenas observe e agradeça a sua mente por proporcionar esses pensamentos, que proporcionam aprendizados. Nós não somos nossos pensamentos, mas podemos aprender muito com eles. E a gente apenas observa sem julgamento. E agora a gente vai colocar nossa atenção nas nossas emoções. Respire profundamente. Se facilitar, pode colocar a mão no coração para identificar as suas emoções. Como você se sente nesse momento? Alegre, entusiasmada, animada, sentindo amor, gratidão, entusiasmo. Ou pode ser que você esteja sentindo tristeza, frustração, vergonha, culpa, medo, angústia. Está tudo bem ser honesta e sincera consigo mesma. Assim como nós não somos nossos pensamentos, nós também não somos as nossas emoções. Elas estão aqui somente para nos trazer um aprendizado, algo que precisamos olhar. E a gente apenas deixa elas passarem. Nós somos canal das nossas emoções. Tanto as emoções mais baixas quanto as emoções mais altas.
E assim a gente não se apega a nenhuma delas. Nem a felicidade, nem a tristeza, porque tudo passa. Que somos um rio em constante movimento. Tome uma respiração profunda e solta qualquer tensão que exista no seu corpo. E a gente vai aliviar um pouco as nossas tensões do corpo, fazendo alguns movimentos. A gente pode deixar a nossa cabeça cair lá para o lado direito. E inspirando, a gente faz um movimento lá para trás, rotacionando, vai lá para a esquerda. Solta a inspiração lá na frente, e assim vamos fazendo um movimento de 360 graus. Sinta como está seu pescoço, se sente ele travado. Pode ser a primeira vez que você movimenta com consciência o seu pescoço no dia de hoje, ou na última semana. E a cada rotação vai sentindo os nós se desatando, pescoço ganhando novamente mobilidade, flexibilidade. Uma última volta e a gente pode fazer um movimento contrário. Uma última volta e a gente pode centralizar novamente o nosso pescoço lá no centro. Agora a gente vai rotacionar os nossos ombros, elevando eles lá para cima, inspirando e expirando na hora que desce lá atrás. Assim a gente vai desfazendo as tensões dos nossos ombros e das nossas costas, que são as regiões em que a gente mais carrega o peso do dia a dia, das preocupações. Uma última volta, e a gente faz o movimento contrário, subindo lá atrás, na hora que inspira, e expira, descendo lá na frente. Uma última rotação e a gente cessa os movimentos. Agora a gente pode tocar o nosso corpo,
Pode começar pela região do nosso pescoço, para aliviar um pouco mais. Mas deixe-se ser guiada pelo seu corpo. Coloque sua atenção na parte que precisa ser massageada, tocada, acariciada. Seus seios, sua barriga, seu ventre, suas coxas, suas costas, seus braços. Seu couro cabeludo, seu rosto, orelhas. Permita-se esse momento de conexão, de autocuidado, de carinho com o seu corpo. E aos poucos pode cessar os movimentos. Imagina uma chama dourada, uma vela, uma luz no centro do nosso cérebro, iluminando, irradiando energia para todas as partes. Não apenas o nosso cérebro, mas para todas as partes do nosso corpo. Essa luz que ilumina o lado direito do nosso cérebro, responsável pela nossa intuição, pela nossa criatividade, pela nossa sabedoria interna feminina, pela nossa energia feminina, pela nossa guiança. E ilumina também o lado esquerdo do nosso cérebro, responsável pelo nosso raciocínio lógico, pela nossa tomada de decisão, nossa energia masculina, o impulso de fazer acontecer. E juntos, esses dois lados do nosso cérebro, eles são interdependentes. Um dando espaço para o outro agir. E juntas, essas duas energias formam o nosso todo. O nosso centro uno. Em sua completude. E assim, essa chama, essa vela, essa luz dourada, nos permite estarmos concentradas no aqui e no agora, com o que vamos trocar nessa roda da noite de hoje. E a gente deixa lá fora qualquer problema, qualquer frustração, qualquer preocupação do dia de hoje, para estarmos presentes neste momento. E podemos tomar 3 inspirações profundas. A cada inspiração, conecte-se ao máximo com esse seu ser uno, puxando toda a energia vital no centro do seu ser. Segura um pouco a respiração lá no topo e solta a expiração sempre mais longa que a inspiração. Mais uma inspiração profunda, conectando-se com essa energia vital.
Prende um pouco lá no topo e solta qualquer resquício de tensão que possa ter ficado no seu sistema. E uma última inspiração, coloque um leve sorriso nos seus lábios, inspire profundamente, prende um pouco lá no topo e solta. Aos poucos vai mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Vai voltando para aqui, para agora, para minha voz, para as minhas palavras. Pode abrir os olhos. Todas bem? Bem-vinda, Gé, bem-vinda, Maria. Muito feliz que vocês estão aqui nessa noite. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o nosso penúltimo arquétipo, que é o arquétipo da nutridora. Vou colocar a cartinha aqui para vocês irem se conectando com a imagem. Observem os sinais, os símbolos, o que reverbera internamente dentro de vocês. Ela está mergulhando ali, né? Tem uma baleia, umas águas internas. Não tem certo, não tem errado, tem apenas percepções de cada uma. E aí a nutridora, ela também pode ser chamada de preservadora. Afinal, é aquela que conserva a vida por meio do alimento que é necessário, né? É o instinto de preservação mesmo da espécie e de nós mesmas, né? Desse nosso centro uno. E aí, assim como a gente viu no arquétipo lá da energizadora, né, que falava sobre dois movimentos, que é, né, para dentro e para fora, no sentido de se energizar, né, sermos energizadas e energizar os outros, aqui com a nutridora não é diferente. A gente também tem dois movimentos, o de nutrir e de ser nutrida. Só que antes da gente nutrir os outros, a gente precisa estar nutrida. Porque sem estarmos fortes, nutridas, a gente não tem como passar isso adiante, né? E aí, o que a gente precisa nutrir? Tantas coisas internas, né? Primeiro, a nossa fome, né? E aí, fome, a gente pode trazer isso para o corpo, a gente pode trazer isso para o mental, fome de conhecimento, fome de relações, nutrir nosso desânimo, nutrir a nossa paralisia criativa, nutrir a nossa falta de energia, a nossa autoestima, o nosso sentimento de insegurança. Enfim, toda vez que a gente cai nos nossos desertos psíquicos, a gente é o momento em que a gente precisa avaliar como que está o nosso sistema de nutrição, né? E aí é interessante porque eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente coloca essa nutrição, a responsabilidade nessa nutrição, ou a gente espera essa nutrição de fora, do externo. A gente quer ser nutrida e a gente espera que alguém venha nos nutrir. Que alguém venha preencher esses espaços de desânimo, de paralisia criativa, de falta de energia. Então, a gente terceiriza muito o nosso sistema de nutrição, né? E aí, a Ethel Morgan traz aqui, que eu queria ler para vocês, ela traz os arquétipos da nutridora, né? E ela traz Deméter, que inclusive foi a primeira deusa que saiu, não foi à toa, né? Na hora que eu tirei, eu falei, nossa, gente, justo Deméter, né? E por que Deméter, né? A gente já falou muito de Deméter em outras rodas, em outros arquétipos, porque, né, ela tem toda essa... Ela é a grande mãe, né? Ela é uma deusa tríplice, enfim, multifacetada, mas
Por que na nutrição, da nutridora Deméter, né? Porque quando ela perde a filha dela, quando ela perde Perséfone, quando ela é sequestrada, ela para de nutrir todo mundo. Ela não, né? Ela seca as colheitas, enfim, ela não nutre mais o mundo, né? E aí ela precisa o quê? Ela precisa reencontrar a filha dela, ela precisa reencontrar Deméter para voltar a florir, para voltar a produzir frutos. O momento em que ela reencontra Perséfone é o momento em que ela volta à primavera, em que ela floresce novamente e que ela dá frutos para o mundo, né? E aí ela traz outros arquétipos também aqui, mas ela traz um arquétipo que é a portadora do grau, do santo grau. E aí tem várias, né, tradições, tem várias simbologias com relação ao grau. E aí Tom Morgan traz assim: o grau é, sem dúvida, um símbolo multiforme, que significou diferentes coisas para cada buscador e motivou incontáveis intentos de elucidação. Nas mais velhas versões, tem sido descrito como uma taça, copo ou receptáculo, mas também como uma bandeja que sustenta uma cabeça cortada ou uma pedra que alimenta e cura. Mas o que importa para o nosso aprendizado da nova consciência feminina é que, em todos os casos, a portadora do grau foi uma mulher, a oficializadora de um culto cujo significado real se perdeu. Nas lendas, é sempre o homem, o cavaleiro que vai em busca do objeto sobrenatural. Talvez porque, em primeiro lugar, trata-se de um símbolo feminino, mas também porque as mulheres não necessitam buscar, pois já são vasos do sangue sagrado e, portanto, são portadoras, mais que buscadoras. E essa frase final, né, de que nós somos portadoras do grau, ou seja, nós somos portadoras da nutrição, porque nós mulheres carregamos o arquétipo, nós somos a própria mãe, nós, né, damos a vida, nós nutrimos, nós mulheres, nós carregamos esse senso de nutrição como mães, né? E não só mães de filhos biológicos, filhos reais, humanos, mas como outros filhos, né? De projetos, de ideias, de criações. Então, nós, mulheres, nós somos o próprio receptáculo. Então, nós não somos buscadoras, né? Como é que ela... Eu esqueci a palavra, ela fala portadoras, eu estava com tomadora na... É porque ontem teve uma escola de líderes que a gente estudou um livro que se chama Dar e Receber, e lá ele fala dos tomadores, doadores e compensadores, aí eu fiquei com tomadores na cabeça. Mas somos portadoras. E aquilo ali, eu falei assim, nós somos portadoras do nosso próprio sistema de nutrição, né? E como portadoras da nutrição, o que nos é pedido? Que a gente reveja a nossa capacidade preservadora, ou seja, de preservarmos aquele núcleo vital que a gente tanto falou lá no arquétipo da desafiadora, da protetora, da liberadora. A gente falou muito desse núcleo central, que é a nossa verdade e sermos fiéis a nós mesmas, né? Então, rever essa nossa capacidade de autopreservação, né, dos nossos sistemas. E reconhecer as nossas capacidades naturais, né? E aí, eu fiquei pensando, quando a gente rever nossas capacidades naturais, eu até falei sobre isso nos meus stories essa semana, com a deusa Artemis, né? Que ela pede esse resgate da nossa individualidade. E aí, quando eu penso em individualidade, eu penso no quem, mais do que o como, o para onde ir, o como, onde, o porquê, o quanto, enfim. O quem, ele é o ponto de partida, né? Ele é o ponto de origem do qual tudo acontece.
Então, se a gente não tem clareza, se a gente não está conectado com esse quem, a gente não consegue sustentar os nossos projetos, a gente não consegue sustentar nossos planejamentos, nossas visões de longo prazo, de futuro, de objetivos, de metas, de relações, né? E aí surge algo chamado esgotamento e desgaste das mulheres provedoras, né? Porque a energia feminina, e nós mulheres somos provedoras de nutrição, né? Então, a gente tem esse instinto protetor, não só com os nossos filhos, mas com os filhos dos outros, inclusive, né? Que se tem crianças ao redor, se tem pessoas mais velhas, nós temos esse senso cuidador e nutridor dentro de nós, né? Mas aí quando surge esse esgotamento, quando a gente tem muitas tarefas a serem feitas, e qual que é o problema desse esgotamento? A questão é que não foi nos ensinado como que a gente se realimenta, como que a gente se nutre. Só nos foi ensinado que é bonito doar, nos doarmos. Mas onde que a gente se recarrega, né? E aí eu já vou falar onde que a gente se recarrega. Antes eu quero falar de duas faces negativas ou destruidoras do arquétipo da nutridora, né? Porque às vezes a gente, que nutre, aquela que se doa, é sempre visto com bons olhos, mas existe uma face negativa e muitas vezes destruidora, que é, primeira, a que nega a provisão, ou seja, a que não quer doar, né? Então ela aí tem um problema, né? Porque ela quer tomar, mas ela retém. Ela quer se nutrir, mas ela retém tudo que ela tem para ela mesma, né? E aí deixa eu achar um trechinho aqui que a Tia Morgan até fala sobre isso, que é bem interessante. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só aceitar a manite aqui. Que ela fala assim: o tomar, parte necessária do circuito de energia, fica fixo pela ausência de estruturas cíclicas no nosso quadro mental e converte-se em reter. E a retenção da nutrição significa a morte do mundo. Que fica uma água parada, né? Se a gente se nutre as nossas raízes e a gente não transborda isso, é que nem uma planta que a gente rega, coloca muita água e ela apodrece, né? Então, essa é uma das faces negativas, né? A mulher que nega a provisão, que ela quer tomar tudo e não quer se doar, né? Porque quando a gente falou que a gente só consegue nutrir quando a gente estiver nutrida, a contrapartida também é verdadeira, né? Quando a gente se nutre, a gente precisa transbordar isso para fora, para o mundo, né? Senão a gente morre com tudo aquilo. E aí a retenção acaba nos autodestruindo, né? E a outra face negativa destruidora é aquela mulher que alimenta mal. O alimentar mal, o que é? É quando a gente escolhe os alimentos errados, ou a gente dá demais, a gente dá muita nutrição, ou a gente não dá o alimento certo para aquele filho, para aquela ideia, para aquela criação, para aquele projeto. Então, a gente não fica atenta a qual alimento esses filhos precisam, né? E aí a gente acaba também destruindo, porque a gente não sabe dosar ou a gente está dando o alimento errado, né? Então é muito importante também a gente estar atento às necessidades de quem a gente está nutrindo, né? E às vezes até mesmo esperar um pedido de nutrição. Quando a gente está falando de nutrir o outro, de se doar, muitas vezes a gente parte do nosso ego, né? Do que a gente acha que é melhor para aquela pessoa, do que a gente acha que é melhor para aquele projeto, e a gente não dá tempo para aquela pessoa, para aquele filho, para aquela ideia pedir qual que é o alimento que está sendo requisitado naquele momento, né? E a gente acaba sufocando. Então, a questão do esgotamento, que a gente, né, não foi ensinada a se realimentar, e aí como que a gente se realimenta, então, né? Através da autoalimentação.
E aí são 4 as formas de se autoalimentar. Só que, em contrapartida, essas 4 formas de autoalimentação também são fontes de autodestruição, porque, né, são sempre os lados da moeda, digamos assim, né? Então, o primeiro campo de autoalimentação é o campo físico, que envolve a comida, a hidratação, o repouso, o descanso reparador, né, o sono, a atividade física, o movimento, os prazeres, né, o que envolve os nossos 5 sentidos, né, então os aromas, os gostos, o toque, tudo isso, né? E é como que isso pode autodestruir a gente também, se a gente não pensar nos alimentos corretos, no descanso reparador, né? A gente pode ir para o outro extremo, né? De comidas que acabam se tornando um vício, a gente come por impulsividade, a gente dorme por, de repente, estar com uma depressão que a gente não olha, que a gente não cuida, a gente vai muito para os prazeres, né? Do sexo, de drogas, de comida, ou a gente rejeita os prazeres. A gente se cobra tanto que a gente não se permite ter alguns prazeres equilibrados e que nos nutrem, né? A segunda forma de autoalimentação, então, é no campo psíquico, que envolve o quê? As nossas ideias, nossas imagens, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, tudo que está no nosso campo psíquico, né, que a gente tem que estar muito atenta como que isso nos nutre, porque também pode levar à nossa autodestruição, né? Quando a gente fica muito no sentimento de culpa, no sentimento de vergonha, isso acaba destruindo a nossa autoconfiança, acaba destruindo a nossa autoestima, né, a nossa capacidade de entender que nós estamos seguras pelo simples fato de estarmos aqui vivas, né? E que não precisamos de outras pessoas para nos dar segurança, né? Essa confiança, e é uma segurança relacionada a uma confiança interna, né? O terceiro campo da autoalimentação é o criativo, né? Que envolve atividades que a gente ama e que nos dá prazer, que renova, está muito interligado ali no campo psíquico também, né? E no espiritual, que é o quarto campo ali. O espiritual diz respeito ao que é o propósito, ao sentido da vida, né? E aí, quando a gente pensa na palavra propósito, ficou tão difundido aí pelos coaches, né? Tipo, você tem que entender qual que é o seu propósito. E às vezes a gente fica pensando numa coisa muito mirabolante, tipo, nossa, qual que é o propósito da minha vida? E a própria Theo Morgan traz, né, nesse arquétipo, que não precisa ser nada muito elaborado, não precisa ser algo grandioso, né? Pode ser simplesmente a manifestação das nossas capacidades naturais. Aquelas capacidades que a gente falou no início ali, né, de que é o que é pedido no arquétipo da nutrição, que a gente resgate, reconheça e aceite, coloque no mundo as nossas capacidades, aquilo que é natural em cada uma de nós aqui tem capacidades, competências e habilidades naturais, né? Algumas atividades que são fáceis da gente transitar. E muito provavelmente o sentido da vida, o propósito da vida, além da gente se permitir sentir, seja justamente a gente manifestar essas nossas capacidades, resgatar essas capacidades e colocá-las no mundo, né? Quando a gente olha para esses desertos psíquicos que a gente comentou, que são os nossos buracos, que a gente precisa preencher e nutrir, olhar e cuidar e sarar e tal, eu acredito que dentro de todas nós existe uma criança que se sentiu desamparada, que reivindica a nutrição em algum momento da nossa infância. Que é esse olhar, que é esse acolhimento, né? Enfim, tudo isso, né? E o que eu tenho pensado durante o dia é que a gente reivindica isso das nossas mães, e né, é natural do nosso processo, mas se a gente observar que as nossas mães já nos nutriram, tipo, pelo simples fato delas darem a vida a nós,
a gente entra na postura daquela que toma. E aí, falando de ancestralidade e de tomar pai e mãe, quando a gente fala, né, tomar pai e mãe, é justamente isso, né? É tomar a força da vida que nos foi dada, né? É a gente olhar para nossa mãe e falar, cara, ela deu tudo, né? Ela deu todo o leite que ela podia. E aqui, independentemente das mães que puderam amamentar, não puderam, de que forma, não vem ao caso, né? Mas todo o leite materno foi possível, nos foi dado, né? E aí é o leite materno da vida. E aí, quer nutrição maior do que essa? Para a gente reparar os nossos desertos psíquicos, para a gente reparar a nossa autoestima, para a gente reparar nosso senso de confiança. Cada uma é responsável por essa nutrição. Então, assim, se a gente não está nutrida, a gente não consegue nutrir o outro. E mesmo que a gente esteja nutrida e a gente queira nutrir o outro, talvez o alimento que a gente esteja querendo alimentar o outro não seja o que ele precisa. Né? Que a gente falou, quando a gente alimenta mal, é quando a gente acha que a gente sabe qual é o melhor caminho para aquela pessoa. Tem que tomar cuidado, né? O fato da gente também ter um papel de nutridora na vida das pessoas não quer dizer que a gente vai salvar essa pessoa, né? E às vezes a gente quer nutrir essa pessoa, mas a gente não tem o alimento adequado que ela precisa, ou que ela quer. E isso dói muito. E não só pelo ego, né? Não só pelo que a gente acha que a pessoa precisa, que a gente julga pelas nossas lentes, pelas nossas vivências. Às vezes a gente realmente, internamente, a gente sabe que aquele caminho poderia não ser o melhor, mas poderia ser um dos possíveis melhores. E a pessoa escolhe não seguir aquilo, não tomar aquela nutrição que a gente está oferecendo. E dói, né? Mas aí a gente tem que soltar. E perceber que a gente não tem, que a gente só tem responsabilidade de nutrir a nós mesmos, né? E aí eu trago um ponto para a gente refletir, porque se dói, eu trago isso aqui para você, mas nossa, eu falo muito para mim. Se dói na gente a pessoa seguir aquele caminho que a gente está falando para ela não seguir, ou ela está recusando aquele alimento que a gente acha que é melhor para ela, por que que nos dói tanto? O que que essa dor diz mais sobre nós do que sobre o outro? Onde que está a nossa ferida de rejeição, de não pertencimento, de vergonha, de culpa? Onde que a gente está? Porque dói porque nós estamos inconscientemente reivindicando uma nutrição que não nos foi dada. Fica a reflexão para a gente pensar. Cada uma dentro dos seus processos, né? Então, eu vou trazer uma meditação de Isis para a gente se acolher, se maternar, olhar para essas dores internas e trazer um pouco de afago. Então, a gente pode fechar os nossos olhos, tomar uma postura confortável onde vocês estão. Faça uma respiração profunda e exale o ar com força. Se quiser liberar algum som na hora que exala e se sentir confortável, faça um som na hora da expiração. Um som ma. Inspira, prende um pouco no topo e solta. Ma. Ma. Mais uma inspiração profunda e libere tudo que estiver retendo ao fazer o som ma.
Agora, respire fundo outra vez, e à medida que solta o ar, visualize, sinta ou imagine-se num barquinho, num rio de águas calmas e límpidas. O dia está quente e ensolarado, e o barco embala você suavemente para frente e para trás, para frente e para trás. Você está deitada sobre almofadas macias, enquanto o barco a leva. Entregue-se ao calor do sol e ao movimento do barco. O som da água batendo contra o barco a coloca no estado de bem-aventurança, totalmente relaxada. Agora você é capaz de perguntar: onde preciso de carinho de mãe? Você visualiza, sente ou percebe uma ocasião na sua vida, passada ou presente, em que precisou de cuidados maternos e não os recebeu. Deixe que quaisquer sentimentos que venham à tona sejam expressos. O barco flutua até um cais e para. Diante de você está o templo de Ísis. Você salta do barco e anda até o templo. Tire os sapatos e entre nele. Dentro está escuro, exceto por uma lamparina acesa na entrada. Você pega a lamparina e continua entrando nas profundezas do templo de Ísis. Encontre um local em que você se sinta bem e coloque a lamparina no chão. Em seguida, sente-se diante dela e chame Ísis. Ísis aparece e pergunta o que você quer. Você lhe fala sobre um momento de sua vida em que precisou de cuidados maternos e pede que ela lhe dê isso a você. Entregue-se a ela e aceite o seu amor maternal divino, até ficar satisfeita e saciada. Sinta todo o amor maternal divino preenchendo seu corpo, sua alma, suas células. E você vai tomando esse amor a cada inspiração, a cada batimento do seu coração. E assim você vai se nutrindo desse amor divino. Ísis, então, lhe pede uma oferenda que você dá de coração aberto. Quando estiver pronta para partir, agradeça a Ísis. Ela desaparece e você pega a lamparina, devolve-a ao seu lugar e sai do templo. O barco está à sua espera. Você entra no barco, que volta ao rio, e segue, levando-a de volta. Você navega com uma sensação de relaxamento, revitalização e paz. O barco atraca na margem oposta do rio. Faça uma respiração profunda, solte lentamente o ar e, quando sentir que está pronta, abra os olhos. Seja bem-vinda. Eu trouxe o ritual de Ísis, e na verdade Ísis é Deméter, né? Ísis é dentro da tradição egípcia, né? E Deméter dentro da tradição dos gregos, né? Mas as duas têm a mesma, são muito mais do que isso, né? Tipo, do que a grande mãe, tem múltiplas facetas, né? Para a gente
explorar, adentrar e trabalhar internamente, né.